Semana decisiva para o Vasco da Gama. Semana onde o Vasco da Gama poderá fazer anúncios, tanto no aspecto de contratações, como também com relação a renovações de contrato importantíssimas aí para a sequência do ano. E a gente vai falar também aí sobre a situação de martelo batido com relação à saída de atleta do Vasco da Gama, semana que o Vasco começa fazendo preparação para o jogo contra a equipe do Botafogo lá em Brasília, no Mané Garrincha. Eu peço a você para colocar muita atenção no nosso vídeo, porque a gente vai esclarecer vários assuntos. E você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Meus amigos, o seguinte, semana decisiva para o Vasco. O Vasco, dentro de campo, joga contra a equipe do Botafogo. É um jogo que pode ser o divisor de águas dos Gigantes da Colina para a sequência do ano. O Botafogo vem desfacelado, fazendo uma reestruturação na sua SAF. O treinador foi demitido, alguns jogadores saíram. O Botafogo deve colocar um time alternativo para jogar contra os Gigantes da Colina, e o Vasco quer simplesmente se beneficiar desse aspecto para que, através de uma vitória, o Vasco da Gama consiga efetivamente ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro e para que vá para o Equador com moral para o jogo contra o Del Valle. O seguinte, a gente tem informações para poder passar com relação à situação de saída aí de jogador, tá? Hoje vai ser um dia de anúncios e a gente deve ter a situação aí do Lucas Oliveira sendo sacramentada junto ao Sport Clube Recife. Isso mesmo, o Lucas Oliveira, que deixou encaminhada a sua transferência para o Leão da Ilha do Retiro no último final de semana. Entre o Vasco da Gama e o Sport Clube Recife, está tudo ok e o Vasco só aguarda aí o parecer do atleta para assinar a documentação por empréstimo de 1 ano. E notícias boas, porque com relação à situação de saída de atleta, o Vasco consegue manter o PH só sai do Vasco da Gama, embora seja um jogador muito cobiçado aí por clubes da MLS, né? Com proposta aí de Portugal, o PH só sai mediante apagamento de multa rescisória. Assim como a situação do Ryan, o Vasco está mantendo. Foi um pedido aí do Fernando Diniz para que os 11 titulares continuassem no clube, que o Vasco não fizesse negócio por enquanto, tá? A gente aproveita o ensejo para poder falar que há muitos boatos com relação ao Ryan, mas nada que chegou ao Vasco foi o suficiente para que o Vasco negociasse o atleta. Semana que o Vasco também possivelmente vai anunciar 2 renovações de contrato. Isso mesmo, tanto
a do atleta Léo Jardim, que inclusive pode acontecer no dia de hoje, finalmente a novela terminando, contrato de mais 4 anos, com possibilidade de prorrogação por mais um, caso o Léo Jardim venha efetivamente a bater sua meta no último ano de contrato, assim como a situação do jogador Paulinho, que voltou a negociar com o Vasco da Gama. O Paulinho que provavelmente vai renovar por mais um ano de contrato com o Gigante da Colina. Laureano, mas eu quero saber com relação à situação de reforços. O primeiro desembarca no Rio de Janeiro amanhã, no dia 8. Falo aqui de Thiago Mendes, jogador que chega com 2 anos e meio de contrato, vai diretamente aí para o CT Moacir Barbosa para fazer exames médicos. Passando nos exames médicos aí, o jogador já deverá ser inscrito no informativo, no boletim informativo da CBF, no BID, e já terá condições aí de viajar com os Gigantes da Colina para Brasília. Certo? Mesmo que o jogador viajará, vai para o Equador para enfrentar o Del Valle. A gente tem situações de negociações muito bem encaminhadas aí, tá? O Vasco também deve anunciar essa dupla de atacantes. O Vasco da Gama está em fase final de acerto aí com Carlos Andrés Gomes, atacante do Rennes da França. Então, um pedido aí do nosso Admar, a diretoria deu o aval para ele ir atrás do jovem colombiano, jogador muito veloz, muito arisco ali. O Vasco da Gama que está trazendo por empréstimo o atleta. Os valores já foram fixados aí, é 1 milhão o empréstimo do jogador de euros. O jogador vem com os direitos federativos simplesmente fixados em 4 milhões de euros aí. Bom, a gente também fala de Alan Minda, porque há uma força-tarefa para que verdadeiramente o Alan Minda seja anunciado como atleta do Gigante da Colina. O Vasco da Gama que quer fazer a compra desse jogador. O grande objetivo do Vasco agora é contar com os serviços aí do Alan Minda, esse equatoriano aí, que, embora tenha 22 anos de idade, chega aqui no Vasco da Gama para fazer a diferença. Ontem a gente tomou conhecimento do Vasco, retoma as negociações com o atleta Balbuena, perfeito, e que, paralelamente a isso, o Vasco negocia com o jogador Mike para ser o substituto aí do Puma Rodrigues, né? O Puma que está deixando o Vasco da Gama, e o Vasco continua a negociar com o Argentino Júnior a chegada aí de Liscano. Então, o Vasco muito próximo aí de anunciar de 4 a 5 atletas para fechar aí o processo de contratações no ano de 2025, para que o Vasco venha forte nas 3 competições que estará disputando ao longo do ano. Perfeito? Copa do Brasil, a Sula e o Campeonato Brasileiro. Agradeço pela sua atenção e seja uma semana abençoada para ti e para o Vasco da Gama. E se inscrevam no canal, deixa o seu joinha aí, tá? Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!